Muito bem, muito bem. Eu queria te convidar a abrir comigo sua Bíblia. Primeiro livro a primeira carta de Paulo aos Coríntios, perdão. Capítulo de número 6, versículos de número 19 e 20. Nós vamos ler, pedir direcionamento a Deus e buscar a presença de Deus para sermos mais uma vez edificados e levados a uma vida plena de sentido, de alegria e de prazer na presença do nosso Deus. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Até aqui. Senhor, nós te bendizemos mais uma vez pela sua palavra. Nós cremos no teu Espírito Santo presente em nosso meio e cremos na tarefa que o Senhor concedeu a ele de iluminar as nossas mentes para que nós entendamos um pouco mais a respeito daquilo que o Senhor tem preparado para nós, a respeito da sua vontade, a respeito do seu caráter, a respeito da vida que nós recebemos em Cristo Jesus. Portanto, Pai, nós pedimos para que o Senhor abra os nossos olhos e nos ilumine a mente, de modo que nós venhamos a entender a Tua palavra, não só com a mente, mas também com o coração. Nós venhamos a ouvir e obedecer aquilo que o Senhor tem para nós hoje. Oro para que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis a Ti, porque o Senhor é a nossa rocha e o nosso Redentor. Amém e amém. Muito bem, irmãos, muito bem. Nós começamos agora, em setembro, uma nova série que eu imagino que vá até o mês de outubro. Mas a desculpa da série de setembro é algo que para mim é muito importante e que acredito que para a maioria de nós também o seja. Nós estamos no que a organização, o SUS, do nosso país diz ou chama de Setembro Amarelo, o mês separado nacionalmente para que nós nos conscientizemos e tentemos de alguma maneira prevenir os casos de suicídio que acontecem perto de nós, entre nós. E de alguma maneira eu queria que nós tivéssemos esse pano de fundo em nossas mentes enquanto estudamos os textos bíblicos que estudaremos durante esses sermões, esses cultos que teremos. Mas de alguma outra maneira eu preciso dizer que entendo a questão do suicídio como uma questão muito complexa e que não vai se resolver apenas com estes sermões. De modo que se você está nos ouvindo e tem passado por dificuldades nesse sentido, se você está aqui na igreja e tem passado por dificuldades nesse sentido, eu queria te convidar a abrir o seu coração. Em primeiro lugar, para a palavra de Deus, que é capaz de curar, de transformar e de preencher vazios que nós nem imaginamos. Mas em segundo lugar, também para a possibilidade de você abrir o seu coração para que outras pessoas de confiança saibam das suas lutas e possam te ajudar. Porque uma das coisas que nós mais precisamos saber quando enfrentamos coisas como pensamentos suicidas é que nós não estamos sozinhos. E que nós temos amigos com quem nós podemos contar nos dias das adversidades. Portanto, abra o seu coração para a palavra de Deus. Mas abra o seu coração também para a possibilidade de, em primeiro lugar, pedir ajuda. Mas, em segundo lugar, ser ajuda.
Estar disposto a ouvir aquele que busca ajuda. Estar disposto a atender o chamado daquele que pede por ajuda. Porque o suicídio é uma questão complexa demais, é algo que nós não vamos conseguir resumir ou definir em 2, 3, 4 palavras. E exatamente por isso que eu não quero fazer isso. Mas eu também quero, então, agora, emprestar as palavras de um autor chamado Andrew Solomon, que descreve o suicídio como um crime de solidão. E eu quero partir daqui para a nossa meditação de hoje. O suicídio como um crime de solidão. O suicídio como o ato desesperado ou movido por qualquer outro sentimento daquele que se sente só. E daquele que não encontra mais ninguém ao seu lado. É daqui que eu quero partir hoje para a nossa meditação. E eu quero que a gente pense um pouco mais a respeito disso, e não limite a nossa conversa apenas ao suicídio, mas eu quero que a gente pense na nossa vida como uma vida onde nós nos sentimos sós. Como uma vida onde nós, muitas vezes, talvez por escolha própria, talvez porque nos frustramos com algumas atitudes que tiveram conosco no passado, talvez porque o nosso coração está duro, endurecido e cético quanto a pessoas. Uma vida onde nós, independente de como nos sentimos ou pelo que estamos passando, nos sentimos sós. Onde nós não fomos ensinados a dividir as nossas lutas uns com os outros. Onde nós não fomos ensinados a abrir os nossos corações e chorar na frente das pessoas, porque isso demonstra fraqueza. Onde nós não fomos ensinados a pedir que outros orem por nós, porque espiritual é aquele que ora pelos outros. Nós muitas vezes andamos sozinhos, e ainda que não andemos por caminhos que nos levarão ao suicídio, nós andamos por caminhos que, cheios ou permeados da solidão, nos afastam uns dos outros, adoecem a nossa alma, ou fazem adoecer a nossa alma, enchem o nosso coração de melancolia, de angústia, de tristeza, de desespero. E ainda que nós não venhamos a cometer crimes de solidão, nós nos sentimos sós. E é nesse sentido que eu gostaria que nós pensássemos a respeito da vida plena que Deus tem para nós, através da plenitude do Espírito Santo. O Espírito Santo é chamado pela Bíblia de o Espírito da vida, em Romanos capítulo 8. E ele é colocado em contraposição ao espírito da escravidão, do pecado, ao espírito de morte que existe entre aqueles que são dominados pela sua carne e pelos seus desejos carnais. De modo que tudo que nós somos convidados a fazer durante esses meses é entregarmos-nos à direção do Espírito Santo, orarmos para que Deus nos encha com a plenitude do Espírito, de modo que nós venhamos a experimentar plenitude de alegria, plenitude de sentido nos nossos dias, de modo que nós possamos experimentar todo e qualquer sentimento da maneira mais justa e saudável possível. E hoje, de maneira especial, eu gostaria que nós pensássemos na plenitude do Espírito Santo como a plenitude da presença de Deus para aqueles que andam sós, para aqueles que se sentem sós, para aqueles que olham para o lado e não veem mais ninguém ao seu redor. Eu quero que nós pensemos, então, a respeito da presença de Deus em nosso meio, através do Espírito Santo,
em sua plenitude. Eu quero que você volte seus olhos comigo lá para o começo da Bíblia, lá para os primeiros capítulos de Gênesis, onde nos capítulos número 2 e 3 o homem convive com Deus e conversa com Deus face a face. O homem criado à imagem e semelhança de Deus tem valor e sentido na vida, e em vivendo seus dias, ele encontra-se com Deus a cada dia que passa. E ele conversa com Deus a cada dia que passa. E ele, de alguma maneira, experimenta no jardim a presença de Deus a cada dia que passa. O jardim é o lugar da presença de Deus. O jardim é o lugar da palavra de Deus. O jardim é o lugar do poder de Deus. O problema é que com o pecado do homem, o jardim deixa de ser acessível a Adão e Eva. E o casal que antes convivia com Deus e o via face a face, agora é expulso do jardim. E por causa do seu pecado vai ter que viver sozinho, separado da presença de Deus. Mas quando nós entendemos o mover de Deus na história e a graça de Deus sobre as nossas vidas, quando nós percebemos que a graça de Deus cobre multidão de pecados, e ainda que Adão e Eva tenham pecado, Deus não deixou de se relacionar com eles, Deus não deixou de se relacionar com o seu povo, mas no decorrer da história continuou aparecendo e conversando com Abraão, com Isaac, com Jacó. Ele continuou fazendo e escrevendo a história de seu povo, acompanhando o seu povo com José. E enquanto o povo caminhava, o povo era marcado pela presença de Deus, que apesar do pecado, ainda se fazia ali, mais uma vez presente. De modo que, quando nós chegamos em Moisés e a história continua, nós vemos a decisão de Deus que resolve habitar em meio ao seu povo de duas maneiras. Primeiro, na figura do tabernáculo. Segundo, na coluna de nuvem e na coluna de fogo que pairavam sobre o tabernáculo enquanto o povo estava no deserto. E Deus então chama Moisés e fala: Moisés, constrói para mim uma tenda, vocês habitam em tenda e eu quero habitar no meio do meu povo. Moisés, eu vou estar com vocês, de tal maneira e de tal maneira, que vocês serão conhecidos como meu povo, porque eu ando no meio de vocês. Tanto isso é verdade, que quando irado com o povo, Deus se volta a Moisés e fala: Moisés, já deu, cansei. A partir de agora vocês vão sozinhos para a terra prometida, mas eu vou ficar aqui, eu não vou acompanhar vocês. No capítulo 33 do Êxodo, Moisés diz a Deus com ousadia e coragem, dizendo: Senhor, se a tua presença não for conosco, nós não iremos. Porque nós somos conhecidos como teu povo, como povo do Senhor, pelo fato de que o Senhor anda no nosso meio. E percebam, foi a presença de Deus no meio do povo que possibilitou que o povo suportasse todas as lutas que eles suportaram durante os 40 anos que eles caminharam no meio do deserto. E que não só possibilitou que o povo suportasse todas as lutas, mas que trabalhou em meio às lutas no coração do povo, para que o povo que foi tirado do Egito, cheio de vícios, cheio de ídolos, cheios de manias, fossem então santificados, purificados, abandonassem seus deuses, abandonassem seus maus hábitos, abandonassem tudo aquilo que desagradava a Deus, pela presença do próprio Deus em seu meio. Mas se nós damos ainda mais um passo e chegamos a Davi, Davi quer construir uma casa para Deus, um palácio, um templo. E Deus diz a Davi: Davi, você não vai construir coisa alguma a mim,
Suas mãos estão sujas demais com sangue. O seu filho vai construir um templo em meu nome. E eu farei grande a casa do seu filho. E é isso que nós vemos quando Salomão constrói o templo. Então ele está ali diante de todo o povo, orando a respeito do templo e orando. E nós lemos em 1 Reis 8, versículos 10 e 11, que tendo os sacerdotes saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar, por causa dessa nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Ninguém ficava no templo, ninguém permanecia ali, porque a presença de Deus enchia aquele lugar. E a presença de Deus era sinal da graça de Deus sobre o povo. Sabe qual é o problema? O problema é que quando nós caminhamos na história do povo de Israel, e chegamos ao livro do profeta Ezequiel, nós vemos Deus agora manifestando-se ao povo, falando a respeito do templo e da sua glória, mas não falando que a sua glória vai encher o templo, mas falando que a sua glória vai sair do templo, porque o povo está em pecado, porque o povo está ou encheu a medida de iniquidade, já está condenado ao exílio, já está condenado à destruição, e agora Deus está dizendo ao povo que vai retirar do povo a sua glória, que vai retirar do povo a sua presença, que vai retirar do povo a sua graça, e o povo se vê preso em Babilônia, preso como consequência dos seus pecados. Longe de Deus, longe da casa de Deus, longe da presença de Deus, o povo se vê só. O que é a solidão senão a consequência mais cruel, mas também a mais direta dos nossos pecados? Se os nossos pecados são resumidos na nossa rebeldia contra Deus, que nos leva a fazer tudo o que fazemos contra os nossos irmãos, o que é a solidão, senão a consequência direta dos nossos pecados? Do nosso orgulho em não pedir e reconhecer que nós precisamos de ajuda, da nossa vaidade de não querer reconhecer os nossos problemas, os problemas que acontecem dentro da nossa casa, embaixo do nosso nariz, das nossas mentiras que contamos para sustentar as nossas aparências. O que é a solidão? Senão esse exílio, Babilônia, para onde os nossos pecados ou os pecados de alguém nos levam. E é interessante porque depois que voltaram da Babilônia para a terra de Israel, o povo de Israel tentou reconstruir o templo. E reconstruiu o templo. Mas a glória do Senhor não esteve mais no templo, nunca mais. Porque Deus não habitaria mais em templos. Nós temos um período de tempo, e então vem Jesus. E Jesus entra na sinagoga, que não é o templo, mas é um lugar onde se adora a Deus. Onde teoricamente Deus está. E ele entra na sinagoga e ele vê coisas que Deus não aprova. Ele vê pessoas vendendo, pessoas abusando da boa-fé dos outros. Ele vê o templo e a fé sendo mercadejada. E agora ele está ali, tomado pela ira do próprio Deus. E ele faz um chicote de cordas e ele destrói tudo o que ele vê pela frente. E as pessoas agora estão dizendo que absurdo, que autoridade ele tem para fazer isso, quem é esse? Quem é esse para destruir o templo da maneira como ele está fazendo? E então ele volta para essas pessoas e diz, vocês vão destruir esse templo. Esse templo.
e eu vou reconstruí-lo em 3 dias. E o texto de João, capítulo de número 2, diz que ninguém entendeu num primeiro momento, porque ele não estava falando a respeito das pedras e dos tijolos e da construção que se erguia ao redor deles, mas ele estava falando a respeito do seu próprio corpo. A presença de Deus naquele momento já não estava mais no templo, mas estava em Jesus, que é o Emanuel, o Deus conosco, aquele que morreu em nosso lugar e ressuscitou ao terceiro dia, provando a nós o amor, a graça, a misericórdia, o perdão de Deus, que nos lavam de todos os pecados e, apesar de todos os nossos pecados, nos garantem companhia para os dias mais sombrios e sós que nós temos. Porque se a solidão é fruto dos nossos pecados e consequência dos nossos pecados, pela graça de Deus, pelo perdão de Cristo, pela misericórdia que nos cobre, nós temos paz com o Pai. Nós somos reconciliados com Ele, nós somos reconciliados uns com os outros e nós não estamos mais sós. Porque quando olhamos para Jesus e o vemos sendo chamado de Emanuel, nós o vemos sendo chamado de Deus conosco. Nós podemos ter a certeza de que nós não estamos mais sozinhos. Nós podemos ter a certeza de que os nossos pecados já não nos separam mais da presença de Deus. Nós podemos ter a certeza de que, apesar do exílio, da prisão, daquele nó na garganta, apesar da angústia que habita os nossos corações, vir sobre nós em dias sombrios, nós não somos mais limitados, nem estamos mais presos a esses sentimentos. Apesar de nos sentirmos muitas vezes ainda sozinhos, nós não estamos mais presos a essa realidade, porque em Cristo Jesus, Deus está conosco, Ele está no meio de nós, Ele habitou em nosso mundo, e nós vimos a sua glória como a do Filho único do Pai. Jesus é o Emanuel, Ele é o Deus conosco, Ele é a presença de Deus em nosso meio. Então a Bíblia ainda continua um pouco mais, e agora nos leva ao dia do Pentecostes. Atos capítulo de número 2. E é interessante porque quando a gente lê o Evangelho de Lucas e vê Jesus começando seu ministério, no capítulo número 4 do Evangelho de Lucas, nós vemos Jesus dizendo: o Espírito de Deus está sobre mim. Só que quando nós lemos o capítulo de número 2 do livro de Atos dos Apóstolos, nós já não vemos mais o Espírito de Deus sobre Jesus, mas nós vemos o Espírito de Deus sobre toda a igreja, sobre todos os discípulos de Cristo, o Consolador, a presença do Emanuel, agora habitando não apenas o Emanuel, mas habitando a mim, habitando a você, habitando a cada um de nós, testificando aos nossos corações que nós não estamos mais sozinhos. Ou por acaso não sabemos, como lemos no começo, que os nossos corpos são habitação do Espírito Santo de Deus? Ou por acaso não sabemos que Deus escuta cada um dos nossos gemidos e geme em nós e conosco? Ou por acaso não sabemos que por causa da presença do Espírito Santo em nossas vidas, nós já não estamos mais sós? O pecado já não nos faz mais sozinhos. Porque pela graça de Deus, o seu Santo Espírito habita os nossos corações. E nos faz novas criaturas, que experimentam uma nova aliança, que experimentam novidade de vida, que experimentam novos sentimentos, que experimentam uma nova comunidade, a igreja, que experimentam a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou não entendemos, como Paulo diz no capítulo 6 de 2 Coríntios,
que nós somos santuário do Deus vivente. E como Ele próprio disse, Ele habitará e andará entre nós, Ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Ou não entendemos, mais uma vez, que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, e que o Espírito Santo está em nós, e que nós temos o Espírito Santo da parte de Deus, e que Deus nos comprou para si, e agora nós não estamos mais sozinhos. Porque se o pecado é o que nos faz sós, nos leva para essa prisão do eu, do ego, essa prisão do orgulho, da vaidade, da mentira, essa prisão da solidão que nós construímos. Jesus e o Espírito da vida são aqueles que nos perdoam e nos levam à vida plena, onde nós temos a plena certeza da presença de Deus. Jesus e o seu Santo Espírito são aqueles que nos perdoam e nos levam para a vida plena, onde nós temos a plena certeza da graça de Deus que se revela na comunidade cristã, na igreja. Porque é o próprio apóstolo Paulo que diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo número 3, que agora nós, com o rosto desvendado, diferente de Moisés, contemplamos uns nos outros, de glória em glória, a manifestação da graça de Deus através do Espírito de Cristo. Porque não há, meus irmãos, não há outra maneira de termos vida plena e a plena certeza da presença de Deus em nossos corações, que não seja olhando para Jesus, o Emanuel, e para o seu Santo Espírito que hoje habita não apenas em mim, mas em nós. Não apenas em mim, mas em nós. E eu vou repetir porque isso é importante. Não apenas em mim, mas em nós. Em nós. Sabe? Em mim e em você. E é por isso que eu tenho a Deus e eu tenho a você. Porque nós temos o Espírito que nos fez sua casa, que nos fez lugar de sua habitação, que nos fez lugar de sua morada. Eu tenho eu tenho a Deus, eu tenho a você, porque nós temos o Espírito. Então, pastor, legal. Eu não estou mais sozinho. E em Jesus eu tenho a presença de Deus derramada no Santo Espírito sobre a minha vida. Eu tenho uma nova aliança, uma nova vida, a capacidade de obedecer, vida plena. O Espírito Santo habita no meu coração. Mas e o que eu faço durante essa semana? Em primeiro lugar, meu irmão, você ora. Ora e clama a Deus para que Deus derrame sobre você a plenitude do seu Espírito Santo. Porque a gente não costuma falar sobre isso, porque é um termo que é mal entendido no nosso meio. Mas deixa eu dizer de uma vez por todas, todos nós já fomos batizados com o Espírito Santo no momento da nossa conversão. Nós temos o Espírito Santo, todos nós, que aceitamos a Cristo Jesus, temos o Espírito Santo dentro dos nossos corações. Nós temos a companhia santa do Espírito de Deus. O que muitas vezes acontece com cada um de nós é que os nossos pecados, o nosso orgulho, a nossa omissão em buscar a Deus e a sua presença nos faz apagar o Espírito, entristecer o Espírito. E de alguma maneira a nossa carne acaba falando mais alto que a voz do Espírito Santo de Deus que habita no nosso coração. Então qual é a primeira coisa que a gente faz durante essa semana? Volta a orar todo dia e ler a Bíblia todo dia para ser cheio da plenitude do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é o Espírito Santo que atua pela palavra. Não dá para ter o Espírito sem ter a palavra na nossa mente. Não dá para ter o Espírito sem ter a palavra no nosso coração. E a gente precisa do poder do Espírito. Então a gente tem que ler a palavra. E a gente tem que orar a Deus. Pastor, mas o que mais que eu faço? Aprenda a reconhecer
também a manifestação do Espírito, não apenas na sua vida, mas na vida do outro. Aprenda e reconheça que quando você vai abrir o seu coração para alguém de confiança, para alguém da igreja que também tem o Espírito Santo, que tem buscado ser cheio e pleno do Espírito Santo, você não vai ouvir opiniões pessoais, assim esperamos, mas vai ouvir palavras de alguém que tem dentro de si o Espírito de Deus. Tem dentro de si o Espírito de Deus. Aprende a abrir o seu coração para pessoas que são cheias do Espírito de Deus, meu irmão. Aprende a abrir e confiar em pessoas que são cheias do Espírito de Deus. Eu não estou dizendo pessoas que frequentam a igreja, estou dizendo pessoas que, em frequentando a igreja, em sendo igreja, buscam e são cheias do Espírito Santo de Deus. A gente tem que dividir as nossas cargas. A Bíblia é muito clara nisso. Ela fala que só Deus perdoa os pecados, mas quando Tiago vai dizer a respeito da confissão de pecados, ele diz: confessai os vossos pecados uns aos outros para que vocês sejam curados. Falar a respeito dos nossos pecados cura, tira um peso das nossas costas, dividir as nossas dificuldades transforma, e a gente precisa aprender a fazer isso. A gente precisa aprender a abrir o nosso coração para pessoas que são cheias do fruto do Espírito, para pessoas que são cheias do Espírito Santo, pessoas que estão preocupadas e comprometidas com o nosso bem, com o nosso crescimento. A gente precisa entender que a gente não está sozinho, em nome de Jesus. A gente não está sozinho. E comprometer-se em buscar o Espírito Santo é também comprometer-se em ser usado por esse Espírito na vida de outras pessoas. Portanto, abra o seu coração também para ser essa pessoa cheia do Espírito, que vai ser sinal da presença de Deus na vida daqueles que precisam. Em Deus nós não estamos sós. Em Deus nós encontramos companhia para a caminhada da vida. E a vida é a vida, ela é cheia de percalços, ela é cheia de problemas, ela é cheia de surpresas. Mas com a presença do Espírito Santo, ela também pode ser cheia de plenitude, de alegria e de sentido. Se nós abrirmos os nossos corações e buscarmos a vida plena que Jesus nos oferece, em seu nome. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te bendizemos, nós te louvamos, te adoramos pelo teu Espírito Santo. E nós clamamos, Pai, nesse instante, para que o Senhor nos abençoe durante essa semana. Para que o Senhor nos encha com o teu Espírito Santo à medida em que nós buscamos a tua palavra, nos alimentamos da tua palavra, buscamos a tua presença em oração e levamos ao Senhor em oração as nossas súplicas, as nossas ansiedades, as nossas angústias. Pai, toma-nos em teus braços e testifica aos nossos corações que os nossos pecados já não têm mais poder de nos separar de ti, porque fomos perdoados em Cristo Jesus e agora temos paz com Deus. Temos a tua companhia, temos a tua presença. Não precisamos viver mais sozinhos. Pai, em nome de Jesus, testifique aos nossos corações a respeito da presença do Teu Espírito Santo em nós, entre nós, no meio de nós, para que nós, vivendo assim, aprendamos a abrir os nossos corações para o convívio dos nossos irmãos e para a presença do Senhor. Obrigado, Pai, porque nós não estamos sozinhos. E nas nossas vidas nós podemos e experimentaremos a sua presença a cada dia que passa. Nós te louvamos, nós te bendizemos e te cultuamos nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações ternas e perfeitas do Espírito Santo
estejam sobre cada um de vocês e sobre vocês permaneçam hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe cada um de vocês, que Deus abençoe você que nos acompanha pela internet. Assim que o culto acabar, você vai ver os nossos contatos e nós estamos à disposição de vocês para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, qualquer atendimento, nós pudermos ajudar, queremos te ajudar. Tenha uma boa semana, uma semana abençoada, que Deus te abençoe.